Olá, olá, pessoal que tá entrando aí, boa noite já, né? Oi, Graça, tudo bom? O pessoal tá entrando. Primeiro eu vou apresentar um pouquinho aqui, né, o que a gente está fazendo agora, e me apresentar também, né, enquanto eu espero a Jane entrar. Eu sou Manuela, sou professora da UF, e a gente está com um projeto, né, desse grupo de pesquisa, que é o Práticas Alimentares Saudáveis, e a gente está nesse momento agora, né, em que a gente está de trabalho remoto, fazendo algumas lives, né? Então a gente elaborou um bate-papo aqui pelo Instagram, né, através do Praz, para que a gente possa falar sobre alguns assuntos que estão ligados à nossa linha de pesquisa, né, nosso grupo de pesquisa. E nossa primeira convidada é a Jânia, né, que trabalha com a gente também junto no grupo de pesquisa sobre comida de rua. E a gente vai bater um papo hoje sobre boas práticas de fabricação em tempos de Covid, né? E aí eu acho que é bem interessante essa participação dela aqui. Priscila tá aí também, Maristela. Fico feliz do pessoal tá entrando. A Jane já entrou, eu vou chamar ela aqui pra gente começar um pouquinho desse bate-papo. Deixa eu ver se ela entra. Carol tá aí também, Stephanie. Jane tá aqui, deixa eu ver aqui como é que eu chamo ela aqui, que não entrou. Só um minuto, gente. Aqui. Acho que agora vai. Michele, tá aí também. Bom, tô só esperando a Jane entrar, né? Mas para quem tá chegando agora, a gente vai fazer, né, um ciclo de palestras online, na verdade, um bate-papo online, né? E a gente vai começar hoje com a Jane. Estou só aguardando ela aceitar aí a solicitação para participar. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Cláudia. Aí, acho que agora vai. Oi, Oi, Jane. não tô me vendo. Oi. Eu acho que tem que virar a câmera para você, ver se você consegue. Ah, tá. Peraí. Vira aí. Caramba. Oi, Odinaí. Oi. Boa noite, boa noite. Aí, agora Oi. foi. E aí, Jane, tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá ótimo. Tá ótimo. Só que tá caindo aqui meu celular, queria botar numa coisinha para não escorregar. Peraí. Se ajeita aí. Um livrinho, alguma coisa aqui. Acho que foi por isso. Eu te Natália tá aí também. escorregando. Peraí. Peraí que eu vou dar um jeito aqui. Só um minutinho. Só tranquilo. De novo. Tem que virar para Peraí. você. Aí, agora foi. É porque tava escorregando aqui. Tá legal?
Estão me vendo? Tá ótimo, tá ótimo. Jane, obrigada, boa noite, né? Obrigada Boa por ter, noite. ter aceitado a gente aqui a participar desse bate-papo. É, e aí, primeiro, a primeira coisa, eu queria que você pudesse se apresentar para o pessoal que está aí já. Se você puder falar um pouquinho de você, Bom, da sua prática. primeiro eu quero agradecer a professora Manuela, né, de ter me convidado e também contar um pouquinho como é que eu conheci a Manuela, né? Eu conheci a Manuela através da professora Graça, porque o ano passado eu estava no Congresso de Início de Alimentos e a gente se conheceu. Ah, sou de Niterói, trabalho na Vila Sanitária de Niterói. Oi, Laís, querida. E aí a gente começou, marcamos uma reunião, começamos a ir através de um projeto que eu sou assim, tenho uma honra de participar do Comida de Rua, com um projeto de intervenção educativa. Você chegou a mim, aí eu acabei te conhecendo, né? Oi. Então, por isso que eu estou aqui. Bom, eu sou Jane, sou veterinária de graduação, tenho já 30 anos de formada, apaixonada pela minha profissão, minha experiência toda na área de vigilância, em saúde, sou sanitária do Estado. Atualmente estou fazendo um pós-doutorado em tecnologia de alimentos na UF, com um projeto muito bacana de pesca artesanal, meu supervisor, o professor Carmona, e trabalho na vigilância há muitos anos, e sempre tive serviço público. E tive uma grande experiência também de trabalhar 5 anos como responsável técnica de uma distribuidora de alimentos, que foi um grande desafio da minha vida, né? Que é ficar no lado da vidraça. É isso. E aí a gente veio falar hoje um pouquinho, obrigada, né? E a gente veio falar um pouquinho hoje sobre boas práticas, né? A gente conversou até um pouquinho antes, a gente separou algumas temáticas, né? Não vou nem dizer perguntas, né? Mas mais para a Jane poder explorar aqui um pouquinho com a gente, né? Dividir um pouco do conhecimento dela com a gente também. E a gente está pensando sempre numa coisa muito mais prática, né? Então, eu queria saber, assim, Jane, o que você pode falar para a gente em relação, né, a gente está nesse momento da pandemia, e aí a gente queria, na verdade, falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que você pode falar para a gente em relação à contaminação do coronavírus e alimentos, né? Se existe, se não existe, o que você pode falar para a gente? Bem, em todos os estudos, né, até os outros tipos de corona, ele não tem uma evidência que ele pode ser transmitido pelos alimentos, né, de pessoa a pessoa, através das gotículas respiratórias, entre o ser humano. Então, o foco que a gente tem que ter é na saúde do trabalhador, isso é, e nas pessoas, e no isolamento social. E sempre pensar em lavar a mão, em todos os momentos. Então, a É, questão dos alimentos, ele não é o foco, mas assim, uma superfície, ele pode ser um veículo, né? Então a gente vai explorando isso, que a gente pode pensar. Primeiro, saúde do trabalhador. Isso é fundamental. Numa fábrica, as pessoas, o isolamento social, a distância entre as pessoas. Quando a gente for pensar assim, a gente tem a primeira coisa, todo mundo tem que usar uma roupa uma saia de baiano, para ficar 1,5 metro de distância das pessoas. E no mercado, os estilistas têm que pensar no modelito para a gente poder ir para a rua, porque as pessoas chegam perto, as pessoas não percebem. Então, esse distanciamento é a distância. Se você espirrar e você for um portador assintomático, esse é o grande problema, né? Uma pessoa pode contaminar de 3 a 6 numa escala exponencial, é o que está acontecendo. Isso é muito sério. E o que que aconteceu aí? Você vê pela internet, teve um frigorífico. Se você, a primeira coisa que o empresário, o dono do restaurante, é a pessoa. Se ela tiver com algum sintoma, ela tem que ser afastada. E você tem que trabalhar os contatos, fazer a vigilância epidemiológica. Isso é fundamental. E aí você vai controlando, monitorando. Se uma pessoa teve a doença ou teve uma suspeita, todo mundo que ela teve contato tem que ser investigado. Isso é fundamental para você conter a pandemia. E isso é um fator fundamental. Gênero, também reforçar todas as medidas de higiene. Isso não tem como a gente pensar em aumentar nossas práticas, as duas práticas. Isso aí. O que mais que a gente pode pensar? deixa eu só ver Higiene do aqui que o pessoal trabalhador. está falando que o áudio está ruim. Você consegue falar? Vou colocar um fone. Posso colocar um fone, peraí, melhor.
Só aguardar um pouquinho, gente. Obrigada aí por terem avisado. Então, gente, até para reforçar o que a Jane falou, né? A gente não tem nenhum estudo que comprove que exista contaminação do coronavírus através dos alimentos, né? Então, a preocupação maior que a gente tem que ter é nesse contato direto, né? Como a Jane falou. É, então, essa é realmente a nossa maior preocupação, né? O contato direto, já que essa contaminação acontece através de gotículas, né? Só está virada a câmera, Jane. Ai, meu Deus do céu, minha primeira live. É assim mesmo. Primeira a gente nunca esquece, toda atolada. Ai, ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Vamos lá. O A pessoal sala de pode aula colocar, o pessoal pode colocar nas perguntas aí, que depois no finalzinho eu vou juntar junto com o que acho que a gente está colocando aqui também, tá? É, então, eu só estava reforçando para o pessoal, Jane, que realmente, né, a gente não tem a contaminação através dos alimentos, mas que a principal preocupação é realmente com as pessoas, né, com a questão do distanciamento, né, com o contato, né, que o contato acaba levando a essa contaminação, né? A transmissão é pessoa a pessoa, né? A Exatamente. transmissão é pessoa a pessoa, né, pelas gotículas, né, pelas gotículas respiratórias. Por isso que a importância da máscara como uma proteção mecânica, mudanças de hábitos, hábitos de lavar a mão, todos os pontos que a gente tem que ter. Agora, é lógico que esse vírus tem uma questão assim de mutação, ele tem um spillover, né, de mudança entre espécies. O primeiro lá, né, começou em Wuhan, e principalmente com animais silvestres, a gente não está acostumado, ainda mais que foram, né, tem hábitos culturais de se alimentar de animais vivos e mal passado. Eu fico brincando, custava ter fervido lá o morceguinho, E a gente porque ainda são os nem dois, sabe é um exatamente. potencial, se é de morcego, se foi de cobra, potencial zoonótico, mas todos os estudos apontam, né? Mas ele já passou para, ele faz esse spillover, que chama, né? Passou para outra espécie, e aí, que é mais um tipo de corona, como veio o MERS e outros também. Mas o nosso foco hoje é voltado para os alimentos e pela saúde do trabalhador, que eu acho que a gente tem que pensar sempre quem é responsável técnico, quem trabalha como nutricionista, tem que pensar no capital humano, nas pessoas, valorizar elas, o seu saber. É muito difícil mudar as práticas. Eu fui responsável técnico, não é fácil. Então a gente tem que ter dialogado, tem que se colocar no lugar, porque a gente vem com aquele nosso saber, né? É muito de a doutora que sabe, isso é complicadíssimo para você mudar a forma de a pessoa pensar, de mudar suas práticas, né? Então, até Exatamente. hoje tem pessoas que são A gente está negacionistas, num, né? a gente está num momento de mudança de hábitos, né? Mudanças culturais até, né? Como essa questão da máscara, né? Do uso da máscara, como você falou, teve uma pessoa até que perguntou aqui, né? Como é que vai ficar a questão do uso da máscara, por exemplo, dentro dos estabelecimentos, na área de produção, por exemplo. O que que você pode falar sobre isso? Ela não é obrigatória, porque você tem nem a máscara, nem as luvas. Eu, particularmente, eu tenho um certo preconceito contra a luva, porque a gente tem um hábito de botar a mão no cabelo, e você acaba sendo mais um veículo. Então, reforçar as boas práticas, lavar a mão e ter um bom fluxo. Também você tem que estudar, sabe, um pop complicado, acaba não conseguindo dar conta. Muito papel também não resolve, tem que ser muito otimizado. Então, acho que tem que pensar, tem que fazer o exercício de se colocar naquele local de produção, pensar em toda a linha de produção e todos os seus procedimentos, para você reduzir os riscos e intervir onde tiver algum problema. Então, agora, a máscara para a sociedade é uma proteção assim de mecânico. Agora, dentro de uma fábrica né, de uma restaurante, de uma produção de alimentos, o maior é o controle dos todos os POPs de higienização, de lavagem, dos tipos dos fluxogramas, onde tem um risco maior, o tipo de alimento, né? Às vezes é toda a cadeia produtiva. Não tem como não E pensar desde a produção até o transporte, que a gente ainda vai discutir sobre isso. E só pegando um gancho no que você falou, né, em relação a essa questão do uso de máscara, da gente reforçar os hábitos higiênicos corretos, né, a lavagem das mãos, a questão também do comportamento, né, de quem está fazendo, quem está preparando o alimento, né, de ficar falando, né, então são coisas que a gente tem que
mudar, assim, de uma forma que realmente esse tipo de hábito pode levar a essa contaminação, né? Então, são essas mudanças Vai. realmente que a gente precisa reforçar, né? A outra coisa que eu coloquei aqui para a gente falar rapidamente é qual a orientação que você poderia dar, eu acho que você já foi falando algumas, né? Mas em relação à higiene dos alimentos, né? Quando a pessoa está em casa, né? Para evitar a contaminação. E aí eu queria Bom, até fazer um parêntese aqui rapidamente para falar que hum, quando a gente fala dessas questões higiênicas, não é só por conta do coronavírus, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente está falando de hábitos de higiene para tudo, né? Porque a gente tem aí a veiculação de diversos tipos de bactérias, fungos, né? Vírus, através de condições inadequadas, né? Do ponto de vista higiênico-sanitário. Então, eu acredito que o que a gente está falando é para a gente também conseguir reduzir a contaminação do coronavírus, mas de outras coisas também, né? De outros micro-organismos que poderiam causar doenças, enfim. Pode falar, Jane. vi uma pergunta aí que eu achei interessante, a questão onde é o ponto crítico. Principalmente os alimentos mais perecíveis, alimentos onde ocorre muita manipulação, muito processo, né? Os produtos de origem animal, são os alimentos que têm o maior risco sanitário, né? Então, isso a gente tem que ter um foco com muito maior controle, né? É diferente de um alimento mais seco, que tem um menor risco de contaminação, mas não impede todas as questões da embalagem, né? Agora, a pergunta foi para na casa? Como é que foi É que em você quer? casa, né? As pessoas em Uma casa, o coisa que em que elas casa, a poderiam... gente ter os hábitos, né? Que ela tem que reforçar que ela não tinha esses hábitos, né? De você, desde aquela de você fazer aquela área, uma área de descontaminação quando você chega em casa, de você trocar sua roupa, lavar a mão, durar 60, no mínimo 1 minuto, lavar com vontade, ter todos esses. Sempre lavar a mão. Acho que lavar a mão é fundamental, mais do que luva, porque faz um procedimento, lava a mão. Faz outro procedimento, lava a mão. Em relação aos alimentos, vai depender. Você chegou do mercado, é o pop, você vai ter que higienizar aquelas embalagens, retirar e lava a mão. Né? Você sempre, depende do tipo de alimento, você, por exemplo, uma banana. Uma banana, se você molhar e botar o álcool, eu tenho um spray de álcool gel 70, né? E depende do tipo de alimento, né? Se for um alimento, uma massa de macarrão, você vai higienizar aquela massa, lavar a mão e guardar, ou tirar daquela e colocar no teu recipiente, né? Então, as hortaliças, vamos pensar nas hortaliças, vão ser higienizadas, a gente pode usar aquele hipoclorito 1%, né? Que é água sanitária, mas não esquecer de higienizar, depois enxaguar, para você não ter um resíduo também de uma substância química, né? Porque senão você vai ficar se contaminando com Com água outra... sanitária, com outra Exatamente. coisa. Então você tem que higienizar. Aí a banana é um exemplo. A casca, você vai tirar a casca da banana, você não pode botar molhar, porque você vai estragar. Então você vai tirar a casca, vai lavar a sua mão e vai comer a banana. Uma coisa interessante aí, a questão do ovo. E o ovo? E o Lava o ovo? ovo ou não lava o ovo? Eu não recomendo, como uma boa veterinária, né? Porque você vai acabar carreando a casca é porosa. Se você vê em sites, tem muita gente lava o ovo só na hora que você vai usar, mas não vai adiantar. O mais importante é você não evitar de comer um ovo cru, né? Que aí você tem salmonela, além de e o nosso vírus corona, ele morre com 70, com cozimento a partir de 70 graus e também com higienização, ele não sobrevive. Plástico, como é que chama? Papelão, né, o Papelão. delivery, ele pode estar ali na superfície, então você tem que ou você descartar álcool gel, né, e lavar a mão, né? E essa coisa mais importante Que é porque a lavar a mão. contaminação ou você, mucosa, olho, nariz e boca. E a gente tem hábito de botar a mão no cabelo, de coçar, né? Isso é uma coisa que é, né, difícil, mas a gente tem que É. ter essa... E as maçanetas? E pegou, abriu, higienização das maçanetas. Então é todo um pop que você tem que imaginar quando você chegar em casa. O hábito de tirar o sapato é carregar qualquer, né, sujidade. Isso é uma cultura dos japoneses maravilhosa. Né? Você deixar o sapato, você já está reduzindo né, de sujeira para sua casa. Então, depende do tipo de alimento, né? E outra, assim, você não vai lavar a carne, você vai aumentar carreando mais do que você espirrar de contaminação, até porque você tá com mais umidade, mais tempo e temperatura, o alimento pode ser contaminado. Todo mundo aí
sabe muito bem sobre isso. Então, essas práticas que vai ser de acordo com o tipo de alimento que você vai ter que ter o bom senso e sempre lavar a mão. Eu sou assim, bom senso e lavar a mão, É. fundamental. Pensar mais em algum alimento aí, mas o ovo, adoro a história, o ovo é que cada hora se lava ovo, aí lógico, não usado, né? Você pode até a embalagem dele, tira a embalagem, bota na geladeira dentro, não do lado de fora, enfim. Mais alguma A coisa? questão é assim, a gente tem um cuidado com o que está chegando de fora, né? No caso, né, do mercado, delivery, que quer que seja, né? A gente conseguir fazer essa higienização dessas embalagens, né? E aí entender que o vírus ele não vai ter atividade quando a gente faz o cozimento correto do alimento, né? Então, quando a gente cozinha, quando a gente aquece o alimento, né? A gente não vai ter a contaminação porque esse alimento ele foi aquecido, né? Então, acho que isso que é importante também, né? Que às vezes as pessoas ficam tanto quanto apavoradas nesse sentido, né? Então acho que é só para ficar o pessoal acalmar o pessoal que realmente a gente tem que fazer essa higienização, mas a gente tem que pensar que a nossa lavagem das mãos, o antes, né? Antes e depois de preparar, quando for comer, isso é o principal, né? Fazer a Principal. higienização correta das mãos. Uma outra coisa que até já perguntaram aqui nos comentários, e a gente já tinha até conversado que a gente iria falar um pouquinho sobre isso. Quem está produzindo em casa, né, acho que as recomendações, né, para quem vende a comida, ou quem faz, né, delivery de algum outro tipo de refeição, enfim. É, as recomendações são as mesmas para quem vai fazer a nossa comida, né, Jane? Com todo esse Vai cuidado ter em que. relação à higiene, né, Mas o em relação reforçar ao é o preparo. transporte, uma questão muito Isso aí. importante do transporte Essa parte é a do transporte. qualidade do transporte, desde que seja o motoboy ou o transporte de carro, ele tem que estar aparelhmentado, com máscara, higienizado, tem que ser treinado. De preferência, se for o iFood, usar online para você não precisar nem ter o contato, né, de usar o cartão. Se tiver que usar o cartão, um biofilme na maquininha do cartão para ele poder ser higienizado. Aí tem que ter todo um toque. Em cada entrega, ele vai ter que higienizar. Isso é um treinamento que as empresas têm que fazer e quem for microempreendedor tem que ter essa prática de você o transporte é fundamental. E a pessoa que recebeu um delivery, ela também tem que ver se está lacrado, como é que está a aparência do entregador, se ele está com. Na hora de entregar, não jogar no chão seu produto, você pegou o alimento, aí a mesma coisa que você faria na sua casa. Pegou lá, tá trabalhando, pegou um delivery, você como é que chama? Um papelão. Você vai abrir, vai lavar a sua mão, vai pegar a sua comida, vai trazer seu talher, vai tirar daí lavar a sua mão. Quer dizer, a mão sempre tem que estar lavando o tempo todo. E lavar com vontade, né? Canta uma musiquinha, canta um mantra. Lavar é daquela lavagem, não é? Aquela coisinha assim. Né? Então, isso, esse é o grande, se qualquer suspeita de um trabalhador, ele tem que ser afastado e tem que ser formado, porque e tem um maior problema, né, que é o portador sintomático, eu repito isso. A gente pode estar do lado de uma pessoa que não fez nenhum sintoma e fica durante quase 15 dias transmitindo para várias outras. E aí chegou onde nós chegamos até. Isso é É. muito complicado. Então, a questão do transporte. E também tem que pensar também na cadeia produtiva também da matéria-prima daquele produto. Né? Então, não é só na hora do manipular, do fazer, né? E depois de transportar até chegar no consumidor. Então, assim, acho que você falou algumas coisas que eu acho que era a próxima coisa que a gente ia perguntar, né? O que Sim. que as pessoas têm que prestar atenção quando elas vão comer na rua, né? Por exemplo, a gente tem algumas pessoas que estão trabalhando na rua, né? Na linha de frente, hospitais, enfim, às vezes pedem comida, né? O que Pedem delivery em algum lugar, enfim. E aí, alguns lugares que estão, né, disponibilizando aquela comida que já está pronta, você vai lá e só pega. O que que a gente tem que observar, qual é o cuidado que a gente tem que ter. E o Márcio perguntou aqui, né, agora, se comer na própria embalagem é um risco, né, e ele tinha perguntado antes em relação aos alimentos crus que são vendidos, né, tipo comida japonesa, né, qual é a preocupação que a gente tem que ter em relação a esses tipos de alimentos, a essa forma que a gente tem hoje, né, de algumas pessoas que estão na rua e precisam comer na rua, por exemplo, né? O que elas têm que observar, qual é a preocupação que a gente tem que ter? Bom,
o risco de toda comida crua, o risco pode ser maior, porque se você está na superfície, se tem o manipulador, que ele é até um portador assintomático, ele pode estar, na hora do preparo, contaminar aquele alimento. Então, agora, isso eu acho assim, delivery de comida japonesa. É bom conhecer, né, o restaurante que é encaminhado, sabe que tem boas práticas, né, que tá aquela equipe, né, até todo mundo foi testado ou não tem nenhum caso, né, que seria, né, até um risco para a saúde pública mesmo. Esse eu considero assim um risco muito grande. Agora, os outros alimentos, assim, é melhor você tirar e colocar no Da seu prato, embalagem. da sua embalagem, descarta, lava a mão, por uma questão do risco maior. Agora, todo alimento cozido, né, que cozinhou já, se tiver o manipulador contaminado, ele não vai passar para você, né, porque ele não tem como ali, só se ficar na embalagem. Então, assim, eu, particularmente, esse seria um rigor de boas práticas. Eu acho que tudo que é cru tem um risco maior. Ainda mais, Sim. não é só para. Eu acho assim, que você cozinhou, a gente elimina muita bactéria, vírus, né? Ferveu, melhora bastante. Não é só por conta do coronavírus, né? Não, É não. por Mas eu outros. acho que tendo boas práticas, agora, nesses tempos que eu acho que o risco é maior se tiver a contaminação, né? O risco que a pessoa corre. Você recomenda, por exemplo, a gente pediu uma pizza e aí chegou a pizza. Você recomenda que a gente leve essa pizza ao fogo depois que tira da embalagem ou pode Não, consumir? para mim é Você acha só que tem algum o problema? cuidado com a embalagem que é de papelão, você descartar aquela embalagem, né, higienizar sua mão e comer a pizza. Agora, o que você pode observar no supermercado, você tem que observar as boas práticas daquele supermercado. Agora que estão testando temperatura, chega a ser até engraçado, né? Porque a moça fica na cortina de ar, então assim, eu passei 30, estava com temperatura 30, tinha morrido, né? Porque aquilo é meio furado. Mas o mais importante é você ver as boas práticas, né? E que é aí que você vê que a sociedade ela quer bater papo, ela te encosta. Então, assim, essa roupa de baiana, a gente tem que pensar no modelo estilista para ficar distanciamento social. Isso é fundamental. E isso é para nós, mamíferos, nós gostamos de ficar juntos, de falar, latinos, não é fácil. Não é fácil Não é esse, fácil. né? E, por exemplo, as pessoas também numa fábrica, elas querem conversar manipulando alimento, então é um hábito assim que você tem que ter, não essas mudanças não são fáceis de você mudar essas práticas. Pode. Uma outra coisa que também que eu fiquei pensando aqui, né? A gente vai fazer uma próxima live falando sobre a questão do delivery, né? Entrando um pouco mais de detalhe no delivery, até a professora Graça ficou de participar dessa live falando um pouquinho. Esse cuidado que acho que a gente tem que reforçar em relação ao trabalhador, né, Jane? Fundamental Porque ser o trabalhador e o treinamento deles. Esses isso, motoboys foram treinamento. treinados? Como é que estão Pois as é. práticas? Eles receberam orientações? Como a gente está monitorando isso? Porque, por exemplo, a vigilância sanitária ela só acaba sendo com a reclamação, quando alguém reclama. Se a sociedade não reclama, a gente não dá conta. Então, assim, cabe também quem produz alimentos ser responsável do que ele produz. Então, ele também tem que dar qualidade para isso, reforçar todas as práticas sanitárias. A gente não pode dar conta, né? Eu acho que todo mundo tem que participar. Então, delivery tem esse. E fora os deliveries que a gente não sabe a procedência nenhuma, que não tem nenhum controle. E eu acho que por isso que o projeto Comida de Rua, Comida Artesanal, isso mostrou agora a grande desigualdade desse país, né? Com as pessoas que vivem da informalidade, vivem, né, que não é fácil, isso mostrou, e fora vive o nosso SUS, porque se não tivesse o SUS, a gente estaria numa situação muito pior. Muito Mostrou pior. toda essa desigualdade do mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, né, no Brasil, né, isso me dói muito, que a gente tem que ter um olhar não só sanitário, mas também com a inclusão social, tem que pensar nas pessoas. E o foco é o capital humano, não adianta. E acho que a minha experiência de eu ter lidado lá na empresa, né, com o peão, como é que eu só ia 2 vezes na semana? Como é que eu tentava mudar as práticas? Como é que eu trazia ele para ser meus olhos sanitários de controle de qualidade? Foi um grande desafio da minha vida, entendeu? Assim, porque como a gente tem a troca, né, de você ter ser mais participativo para poder você chegar àquela pessoa que não preciso fazer isso, não, para que lavar a mão, né? Como a gente faz isso?
como a gente, né, eu acho que é um grande... Porque a gente sabota, né? As pessoas assim ficam com raiva do quem vai fazer o controle de qualidade, não acredita naquilo. Eu sempre fiz daquela forma, né? Eu provo a minha comida, eu, né, faço desse jeito. Então, eu deixo o meu frango descongelar na janela e outras práticas, né, que a gente sabe, né, que é difícil a gente mudar, mas a gente pode mudar, né? E eu acho assim que foi uma coisa até importante que você falou agora, né, que tem muitas pessoas que acabam preparando, né, enfim, refeições que vão vender na sua própria casa, né, e esses cuidados todos que a gente fala, né, que a gente reforça em relação às boas práticas, é isso que a gente tem que passar também para essas pessoas, né, e que estão num momento que agora, né, algumas pessoas dependem dessa refeição, né, essas pessoas dependem desse trabalho, né, então, assim, e não é fácil, às vezes, mudar hábitos, né, como a gente está falando aqui, né, e a gente vai viver, até alguém colocou aqui nos comentários um novo normal, né, que está todo mundo falando agora, né, então a gente vai ter que se reinventar, modificar hábitos, entender, eu acho que esse momento é de conscientização também da importância que a gente tem que ter em relação a essas mudanças de hábitos, né, em relação ao aspecto higiênico, né, essa etiqueta higiênica que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção agora, né, e como você falou, é tão importante a gente falar sobre isso, né, em relação principalmente a quem produz essa comida de rua, né, a essas pessoas que se alimentam, né, dessa comida de rua, de ter que prestar atenção em certos tipos de coisa, porque assim, é o que a gente está vivendo agora, né, é o que a gente tem agora realmente de prática de alimentação, né, e que daqui para frente pode ser que somente essa pessoa que está vendendo, né, quanto melhor ela consegue fazer o seu trabalho, né, em termos sanitários que a gente está falando aqui, melhor vai ser para ela, né, do ponto de vista competitivo, da qualidade do alimento, né, da capacidade que ela vai ter de vender esse alimento também. Eu acho que isso é importante da gente falar, né. Deixa eu responder uma pergunta que eu vi aqui. Estão me Claro. perguntando como é que está o diagnóstico dos restaurantes em Niterói, respeitando as boas práticas. Niterói é uma cidade de classe média, então, assim, ela tem... a maioria dos restaurantes tem boas práticas, mas os riscos ocorrem, existem muitas falhas, não é fácil, né? Quem manipula, quem trabalha com alimento, quantidade, os POPs, os fluxogramas, eles têm muita falha, mas tenta melhorar, né? Agora, a gente passou assim, algumas as pessoas não estavam respeitando, tanto, principalmente alguns lugares estavam abertos que não eram para estar abertos. Uma até eu passei na Gabriel Peixoto, estava lá fila para coxinha, mas não era para estar aberto. Né? As pessoas é para ser delivery, aí todo mundo pertinho, e o risco é maior. Né? Não, a vigilância não deu conta, ela não treinou nenhum entregador. Quer dizer, eu acho que faz parte das empresas, né, que eles terceirizam, né, treinar esses funcionários, né, isso que eu acho que o próprio consumidor ele tem que apontar isso e entrar em contato. A gente tem a ouvidoria, a gente tem reclamação, e não é fácil, a gente não dá conta, a vigilância nem no Rio, nem em Niterói, nem em município nenhum, a gente acaba sempre apagando incêndio, mas quanto mais a sociedade é esclarecida e mais ela cobra do poder público para poder intervir, e também o fornecedor, o empresário também tem que ser responsável pelo alimento que ele produz, é toda uma cadeia, desde lá da produção da matéria na indústria, como também, né, no varejo, como a gente fala, é tudo interligado, né? As falhas podem acontecer, é que nem assim, uma pessoa que tem super, ela às vezes falhou no momento e contraiu, mas às vezes não vai ser nem ela que está no QPI completo lá, trabalha no hospital, às vezes ela contraiu na casa dela porque ela fez uma falha, porque todo mundo é falho de acontecer uma falha. E não é fácil, às vezes a suscetibilidade do ser, né, tá mais suscetível, né? E as pessoas, gente, eu sou até física, e como é que eu contraí? Eu lavo minha mão, de repente aconteceu. Então é um desafio. A gente está trabalhando não paramos, né, em sistema de plantão. Em Niterói, acho que as pessoas agora estão assim com medo, né? Que ela fez começou agora, que é um risco, né? Porque está estacionando, né? E as pessoas, Niterói tá muita gente, mas tem a subnotificação. E você tem também muito atendimento de Niterói que é de outros lugares, porque o SUS é universal.
né? É, A gente já pensa. E tem lugares que parece que não tem, ninguém morreu, gente, é muito mais. Aí aparece nas cidades que tem uma estrutura de vigilância epidemiológica mais estruturada que notifica mais. Então, não é sei se eu verdade. respondi a colega aí em relação ao diagnóstico. Agora, tem falhas, né? A gente que trabalha com vigilância, a gente tem que trabalhar, minimizar os riscos, né? Mas acho que à medida assim, do possível, a gente tenta. Tem outros problemas mais complexos, como lar de idosos, né, que com risco é maior, os hospitais, que é um crítico muito grande, tudo Muito que é grande. fechado, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi. Jane, a Fernanda colocou uma pergunta aqui, né, perguntando como é que tem sido a fiscalização das cozinhas que estão trabalhando com porta fechada, né, só com delivery. Você sabe me dizer como é que está sendo isso? Olha, a gente tem feito a fiscalização desde reclamação, que é muito comum, quem mais reclama, às vezes, é o próprio empregado, ele descreve, né? O cara descreve, então assim, não é alguém, porque ninguém está entrando, É, né? E a gente já tem todas as reclamações e faz assim, não tem como, a gente está assim, trabalhando, apagando incêndio, não está fazendo prevenção. A gente tem uma rotina sai assim, de acordo com as reclamações, ou com alguns pontos de críticos, então mercado, principalmente os mais complicados, né? Guanabara, mundial, até mundial, mas assim, Guanabara é sempre sempre tem promoção, tem mais gente, então assim, você tem que ter um rigor maior. Que mais? É, tem uns lugares que realmente não que, por exemplo, eu mesmo, quando eu passo, quando chega de noite, você já começa a ver assim, as pessoas, não está proibido o lugar, aí passei, assim, estava vendendo cachorro-quente. Não é para vender cachorro-quente. Aí como é que você. Porque de noite não tem fiscalização, a gente está trabalhando, até estava trabalhando de domingo a domingo. E até 9 horas da noite, agora que reduziu o horário. E a gente às vezes acompanha o CIOP também, né, junto com a postura. E tentando, né? Que não é fácil. Vigilância é apagar incêndio. não é fácil. Não. A Andrea perguntou se o vírus é desativado a partir de quantos graus, né, e quanto tempo nessa temperatura. Alô? Alô? Oi, Pelos tá me estudos, ouvindo? é a partir de 70 graus, né? Você já inativa, e através da higienização também. Ele, como é um vírus que tem aquela camada ali, né, de lipídica, então o detergente, o sabão, o álcool gel, ele desnatura e você consegue inativar o vírus. Então, isso, ele não é tão assim, sol, né? Tudo que for, né? Ele é um vírus mesmo, como outro, né, vírus. Como outro, Só com uma é capacidade de transmissão muito grande. muito grande, é verdade, né? Acho que aqui você já respondeu a Natália, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem. Maristela colocou aqui sobre o sistema de restaurante self-service. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que no momento todos os self-service vão ter que se reinventar. Não acho que não é um momento assim que abrir restaurante, espaçamento, comida pronta, ali, não à la carte. Eu acho o risco de você estar próximo ainda não é o momento. Acho que vai ter que passar para aquela nível até chegar que a gente volte, né, um novo normal. É, Para mim, eu não hoje, recomendaria. hoje eu estava até assistindo uma reportagem, né, falando sobre essa questão dos self-services e a gente tem, enfim, né, ali dentro do self-service uma prática muito, muito peculiar em relação a essa questão da contaminação, porque a gente pega no utensílio, as pessoas vão passando e vão conversando e falando em cima da comida, né, cada hora é uma pessoa se servindo, aí o negócio cai lá dentro, né, o utensílio cai dentro do negócio, a pessoa vai lá e tira, daqui a pouco bota de novo. Enfim, a gente tem, né, uma logística ali naquele momento do self-service muito complicada. E aí, uma das pessoas que estavam fazendo a reportagem estavam falando da mudança que a gente vai ter que talvez
depois realmente esse sistema self-service vai ser muito complicado de ser continuado, né? Mesmo depois que a gente já tem aí a liberação de todos os serviços, acredito eu, e eu também acredito que isso vai ser muito difícil da gente conseguir dar continuidade a esse tipo de serviço, né? E uma adaptação a isso, né, vai ser necessário, né, para esses restaurantes que têm esse tipo de serviço. Até porque, por exemplo, alguns que a gente exigia o antiparo, né? Porque a pessoa espirrava, pelo menos o antiparo não espirrava na comida. Em alguns self-service você tem um controle de qualidade, que vem aquela moça que mantém a temperatura, ela higieniza quando a pessoa pega a colher do feijão e bota no arroz, né? Isso otimizou muito o tipo de ser uma coisa mais rápida, e as pessoas podem, mas ao mesmo tempo, nesse momento, é um risco. Tanto que a gente nunca recomenda a pessoa ir no self-service no final de 4 horas da tarde, porque né, aquela alimento é um risco maior. Momento tenso. É melhor ir num PF daqueles né, que vai na hora, né? Feito na hora, monta o prato e o risco é menor, né? Teve até alguém que colocou aqui de talvez distribuir luva para o cliente no caso de self-service. O que você acha dessa questão das luvas? Não, luva para mim é eu muito também. Eu não gosto de luva nem porque eu vejo as pessoas, ela pega na maçaneta, ela coça o ouvido, ela acaba te entregando luva, só se fosse descartável, usou a luva para pegar, então você é melhor pegar com um gancho. Luva, eu nem recomendo também as pessoas irem com luva para evitar, porque ela acaba esquecendo e ela vai acabar. Eu acho que o hábito de lavar a mão é fundamental. Luva você vai usar para cortar um peixe, é diferente, viu? Aí a luva, isso se você usar descartável ali para você jogado na mesma hora. Então, eu acho que luva, para mim, eu tenho umas restrições. Não, tentando ter a luva adequada para o tipo de alimento, né? Para a pessoa não se cortar, aí você usa, ou tá quente, né? Isso é para proteger. E o grande problema também, né, das cozinhas, vamos falar um pouquinho de saúde do trabalhador. As cozinhas, elas não são adequadas para as cozinhas. Então, é um calor, não tem ergonomia. Então, a saúde das pessoas ali é tudo apertado. Às vezes não tem ventilação, uns cubículos, né? E não sei, como é difícil isso. Como a gente tem que pensar em quem não está na frente, né, na parede. Às vezes um restaurante lindão, maravilhoso, uma cozinha sem nenhum fluxo, apertada. Isso acho que tem que rever. Uma coisa que. Ou se for aquela coisa já tudo semi-pronta, aí é diferente, né? Mas quando é para você fazer a comida, né? Você tem que ter uma ergonomia, não tem um espaço, tem, né, um mínimo para circular, para organizar as coisas, para ter um fluxo. Pop demais também complica, senão a pessoa fica escrevendo ou inventando. Haja papel. E assim, acho que às vezes assim, um excesso de informação que não acaba sendo útil, né? Acaba mais atrapalhando do que ajudando realmente, né? A Natália até colocou aqui, né, que talvez seja necessário fazer só quentinha, né? Onde o funcionário coloque a comida para o cliente, né? Pode ser uma opção, né? Essa questão da luva. A pessoa servir, de repente, é menos risco. Né? Ter aquela que serve com antiparo, a pessoa escolhe, né? Mas eu acho que ainda vai ter um processo que eu não sei se vai. Nós temos que caminhar e ir avaliando, né? Você pode ter uma segunda onda, regredir, estacionar, tentar. Vamos ver. Essa questão da luva também, eu concordo com você, assim, eu tenho muitas ressalvas em relação à utilização de luva. Acho até que quando a pessoa usa, o risco de contaminação é muito maior, né? Porque você tem no momento de tirar a luva também, e aí a gente não sabe como é que essa pessoa vai fazer isso. A mesma coisa acontece com a máscara, que a pessoa tem que ter esse cuidado. E Maristela até comentou aqui que aumenta ainda, né, o resíduo, né, que a gente tem aí dentro do estabelecimento. Vai ser mais alguma coisa que a gente vai ter de resíduo sólido aí quanto para o ambiente, né? Acho que a gente tem que pensar nessas questões também. Tem que pensar nisso também, tem que pensar um conceito de sustentabilidade nas cozinhas, de gestão, de pensar como um todo, principalmente em toda a cadeia produtiva, pensar em todo. Você tem que conhecer, é tão legal quando você compra, né, do agricultor que você conhece, do restaurante que você vai, que você está numa cadeia próxima, né, e você valoriza a quem produz.
Hoje a cozinha tá na moda. Agora, quem quer ser pescador? Quem quer ser agricultor? É como se fosse uma coisa, né? Quando eu crescer, eu quero ser um agricultor. Então, por quê? Porque não é valorizado. E a gente precisa da terra para a gente se alimentar. A E do gente precisa ambiente. dessas pessoas, exatamente, do ambiente. Assim. A Graça colocou aqui para a gente se você acha que a Anvisa fará alguma orientação geral para o momento pós-isolamento, né, para os serviços de alimentação, independente dos termos da RDC 216. Ela já fez uma nota técnica que eu vou passar para vocês, né, a 18, falando sobre boas práticas em tempos de pandemia, mas eu acredito que faça algumas normas sim, mas ainda não tem, né? E ainda mas ela já tem essas normas, ela fez para vários, se você entrar no site da Anvisa, para aeroporto, para hospitais, para luva, para máscara, para área de alimentos, eu passo para vocês o link de todo o que já tem, que a gente, o Estado e o município seguem a Anvisa, né? Ou pode até ser mais rigoroso, né? Então, essa nota Niterói técnica. foi a primeira cidade que fez o isolamento, tentou, né? Até higienizou, ficamos quase 3 meses, né? Começamos em março, né? Então fomos a primeira cidade. E agora tem até crítica, está abrindo e tal. Eu acho que tem que fazer tipo rodízio, né? Se as pessoas forem, né? O mais difícil é conter as pessoas. É muito difícil. Assim, você orientar na fila do banco, você orientar no mercado, que as pessoas. Por isso que a minha roupinha de baiana tem que ser implantada. 2 metros de distância. Porque é uma forma que você de ter um distanciamento. Porque, olha, eu observo isso o tempo todo, as pessoas vão chegando, querem bater papo. Sim, Incrível. querem falar. O tempo todo. E para as pessoas idosas que querem ir para a rua? É complicado. Caraí, eu sou de Niterói, Caraí tem muito idoso, e aquilo ali não deve ser fácil, até depressão, porque eles se encontram ali naquela Moreira César. É uma realidade e não é fácil, né? A gente às vezes Não, assim, não fica faz. muito. Se você dizer assim, gente, você tá bem, eu não posso estar bem com um monte de gente morrendo. Eu acho que eu não posso, fico assim, me mexe muito comigo, né? Como, né, com essa desigualdade, com tanta coisa, a gente. Eu tento, faço yoga, tô trabalhando, nunca trabalhei tanto, mas tem que pensar no coletivo. Acho que quem trabalha com saúde pública trabalha com coletivo, trabalha com questões sociais. Não é só o microbinho, né, a bactéria. Saúde pública no geral, né? A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de pessoas também, né? A gente não está falando, e quando a gente fala dessa questão da segurança dos alimentos, a gente também não está falando só do alimento, a gente está falando justamente das pessoas, né? Então, acho que esse é o grande, maior cuidado que a gente tem que ter, né? Por trás daquele alimento tem pessoas que produziram, tem pessoas que plantaram, tem toda uma cadeia para chegar ali, né? E tem uma Que envolve história, tem pessoas, um exatamente. sentimento, tem uma emoção. Isso é sempre importante a gente falar. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, alguém também já tinha perguntado lá em cima que eu digo aqui, né, nos comentários que foram subindo, sobre as feiras livres, né, e a Bela Márcia está perguntando aqui sobre a previsão da volta das feiras, como a do Campo de São Bento, por exemplo. O que você tem a falar sobre a questão das feiras? Ainda não está liberado. Eu acho assim, tudo que é aglomeração é um maior risco. Agora, as feiras, o maior problema é que se as pessoas tivessem boas práticas. É que nem você entrar agora na farmácia de 3 em 3, como uma farmácia lotada. É perigoso. Né? Então, como trabalhar isso? Porque as pessoas gostam de ir para a rua, uma feira, adoram uma feira, né? As pessoas gostam de conversar. Eu acho que vai depender da situação epidemiológica, né? Se as coisas forem lá, eu acho que aí vai, para mim, o último para mim vai ser cinema, escola, tudo que for aglomeração. E uma feira é complicado, mas aí vai ter que reduzir, vai entrar o número de pessoas para não ficar todo mundo aglomerado. Ainda não está, a previsão vai ter, ainda não está liberado. Porque estou semanalmente um decreto, qualquer coisa de Niterói, do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro está flexibilizando muito mais do que o Rio, do que Niterói.
né? Então, já até cultos, e é um risco, até por causa do. Você pode ter aquela segunda onda ou aumentar muito mais, né? Porque tudo tem um site de Niterói, o site também é só entrar na prefeitura que vai tendo os decretos, tudo que está sendo liberado, né? Isso toda semana, toda segunda-feira costuma ter alguma coisa, uma novidade. Eu acho assim, essa questão das feiras, né? Feiras culturais, né? Como é o caso da Feira de São Bento, né? Onde a gente tem, é, enfim, a cultura ali acontecendo, né? Envolve muita gente, né? E aí faz essa questão da aglomeração que realmente é o que a gente não quer nesse momento, né? Então a gente tem que Ainda ter muita pensando na minha roupinha de cautela. baiana, pode ser que E porque as aí esse pessoas gostam de estar limite, né? juntas, mas É, elas gostam de estar juntas, elas gostam de estar perto, as pessoas. Então, assim, esse distanciamento, acho que não sei, acho que pode ser que, de acordo com a situação, libere. Tomara, né? Que eu tô doida para ir para a rua. eu também. A Michelle, a Michelle colocou aqui perguntando das face shield, né? Se elas podem ser um recurso melhor do que as máscaras. Principalmente das áreas onde a gente tem envase de refeição, numa grande unidade produtora, por exemplo. O que que Entendi. você acha? As face shield, aquelas máscaras, né? Ah, Se elas, tá. Agora é aquela. Ela é uma se elas proteção são mais mecânica. eficientes. Se Eu elas acho são que mais não. eficientes. Tanto que a Eu, recomendação é usar ela e a máscara também. Isso, né? Então, assim, nessa área onde a gente tem, por exemplo, distribuição de refeições, invase das refeições, a gente poderia usar essa máscara, né? Essa face shield, que é chamada, e a máscara, né, Jane? É, porque ela também é mais um antiparo, mas ela é mais aberta. Eu acho que num nível assim eu acho que, bem, pelo que eu li, você usa ela, é mais uma segurança. A máscara de pano, né, o que for, e mais essas que estão sendo vendidas. É mais uma proteção física, né? Que a gente tem Isso, ali, então. né? Teve a Maria de Fátima aqui está perguntando, né? Ela faz comida congelada para vender e a produção dela é feita em casa. Ela procura observar todas as práticas de higiene e se existe algum problema com relação à vigilância sanitária, se ela faz essa comida dela em casa. Pela RDC 49, né, o microempreendedor individual pode fazer comida em casa, mas as pessoas teriam que se cadastrar na vigilância para ter uma fiscalização orientadora e permitir que as pessoas orientem, e elas podem tirar a licença sanitária. É permitido. Até com um projeto desde 2013, né, pela Anvisa, que era a inclusão social com segurança sanitária, né? Então, são os microempreendedores individuais. Mas o que acontece é que as vigilâncias elas não sabem, a maioria, poucos meios são cadastrados, porque é uma demanda espontânea. As pessoas que têm que ir lá se cadastrar, né? E eles são isentos de taxa de fiscalização, né, por ser pequeno, e tem que ter de adequar as normas sanitárias dentro da sua produção. E é muito complicado, porque às vezes as pessoas têm que separar o horário que ela produz da comida, diferente da comida dela, o ideal é que ela tenha uma geladeira só para o que ela vai produzir, o horário que ela ser diferente do horário da comida dela pessoal, por ser a mesma cozinha. É isso. E aí muitas pessoas, né, assim como a Maria de Fátima, fazem a comida em casa, vendem às vezes até pelos deliveries que a gente já conhece, né, iFood, Rap, esses aplicativos, né, e aí por isso que a gente tinha até comentado assim, quanto consumidor, né, da pessoa saber de onde está vindo essa comida, né. A Maria de É. Fátima falou que ela faz aí, observa todas as práticas de higiene, mas é importante a gente saber de onde está vindo essa comida, né, Que Jane? é o monitoramento, né? Que bom que ela pode, mas pode ser que outras pessoas que façam não façam com a mesma qualidade que ela tem, que a Maria de Fátima faz. Por isso que eu acho que o projeto da UF, né, e da Faculdade de Nutrição, de você trabalhar uma intervenção educativa com a vigilância sanitária, é um trabalho muito importante, porque cada vez mais as pessoas, né, precisam fazer formas de alimento. E alimento é a primeira coisa que a pessoa tenta, né, quando ela está até desempregada ou tem uma receita de um cookie e acaba fazendo sucesso. E muitas empresas pequenas, que começaram em casa, né, depois É, viraram até indústrias, né, saíram de pequenos, né. Tem até aquele exemplo, crescer. aquele pão da Beth, ele era na casa, depois hoje virou uma indústria de pão da Beth, um exemplo que eu Sim. lembrei.
E a Graça colocou aqui, né? Só para reforçar, esse protetor de face, ele não substitui a As boas máscara. práticas. E nem as boas E nem as práticas, boas gente. práticas. Isso é Exatamente. fundamental. Lavar a mão, higienização, todos os pontos, pensar em toda a cadeia. Eu acho que isso é um hábito, assim, né, da gente. Que a gente aprende na nossa casa também, mas a gente, quando você vai trabalhar vai ser responsável técnico, controle de qualidade, não é fácil, é desafiador, porque são muitos riscos, e às vezes equipes de dia é muito boa, de noite não é, você né, 24 horas, gestão de pessoas, por isso que eu penso que a qualidade dos alimentos tem muito importante focar na pessoa, no ser humano, né? Nela que está produzindo, valorizar ela, ter uma gestão participativa, né? Eu Valorizar penso o nisso. trabalhador, a saúde dele, né? Isso é fundamental. Jane, a gente tem aqui mais 6 minutinhos, né, para a gente finalizar a nossa live. É, eu acho que assim a gente conseguiu trazer bastante coisa que era interessante, que o pessoal Eu perguntou. atolada, né, aprendendo, minha primeira live, a gente não quis quer. Mas é muito bom, é muito gostoso. Eu gosto muito dessa troca. E achei que foi muito, muito produtiva a nossa live, né, esse nosso Muitas bate-papo aqui. informações. Muitas informações, como a gente falou, né? A gente vai fazer outras lives, né? Tentando permear esses assuntos, né? Que a gente coloca aqui na página mesmo do PRAS, que tem a ver com o nosso grupo de pesquisa, sobre boas práticas, sustentabilidade, né? Alimentação saudável. Então, a gente vai dar continuidade nessa nossa primeira live. Então, assim, foi um prazer ter você como nossa iniciante aqui, né? Ai, meu Deus, que E nossa responsabilidade. parceira, e nossa parceira também, foi muito, muito, muito legal. É, queria agradecer, então, a sua participação. Eu que agradeço. Agradecer, Alô? agradecer Eu que também ao pessoal que foi entrando, né, que participou aí da nossa live, né, que fez essa live ficar até mais produtiva, né, pelas perguntas. Acho que foi muito bom isso também. Queria avisar, dar alguns avisos também. Essa live vai ficar gravada, né? Depois, quem quiser acessar, vai ficar no nosso IGTV. E a gente também está agora com o YouTube. Então, a gente vai deixar essa live gravada no YouTube. Estamos muito chique agora, né? O Praxe, agora a gente conseguiu fazer o nosso YouTube. A gente vai deixar a live lá gravada também, tá? E a gente deve colocar esses assuntos. Eu sei que foram surgindo outras perguntas que talvez a gente não conseguiu responder tudo aqui. ainda não sei ver direito, assim, estou aprendendo. Não, um Não sei pouquinho mais. responder todas as Porque perguntas. vai passando algumas perguntas e a gente vai, né, tentando captar algumas aí. Eu tinha pedido para a Jane até depois, se ela puder disponibilizar materiais sobre boas práticas de fabricação, inclusive essa nota técnica da Anvisa. Se depois ela puder deixar, eu vou deixar o link para um drive na página do PRAS, no Instagram, para ficar disponível para o pessoal poder acessar, tá? Tá, Manuela, tem bastante coisa. Tem do Ministério da Agricultura, desde boas práticas para o agricultor, na fabricação, lá na agricultura. Tem para manual para frigorífico, tem da Anvisa a nota técnica 18 para boas práticas e serviços de alimentação, tem algumas cartilhas, tem a 275, tem a 216, tem o site da Vigilância do Rio de Janeiro, tem a OPAS, tem muita coisa, muita informação. Tem também, Niterói tem as informações, mas assim, são os sites mais importantes, da OPAS, do Ministério da Saúde, da Anvisa, que não é muito fácil de achar, então é bom que eu passe já o link, que aí as pessoas têm Isso. e tem todas as normas, quem trabalha, quem é responsável técnico em serviço de alimentação, tem todas as normas, né? O que eu posso fazer? Tem até um chequezinho para entregador, para o transporte, para o delivery. E isso a gente segue e as orientações para a nossa casa também, que é as mesmas proporções, né? De você
álcool 70, você higienizar, sanitizar, tem todas aquelas normas, limpeza, né, desinfecção, né, sanitização, e eu acho que é importante nesse novo normal, né, a gente lidar com esse desafio aí, esse desafio. Ai, obrigada, Jane. A gente vai depois, então, disponibilizar esse material. E é isso, Te mando, tá bom? eu te mando. Eu agradeço a oportunidade, né? A minha experiência de live, mas assim, eu achei legal. Assim, eu queria aprender mais, assim, não consegui responder as perguntas e quem entrou, até eu vi a Laís, que é minha querida, algumas ex-alunas também, e é isso. Então tá bom.